Este vídeo está começando agora e vamos falar sobre um assunto muito importante. Uma condição que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, que abre as portas para várias doenças, que é o estresse. Fica nesse vídeo que você vai saber tudo, a causa do estresse, e vai entender também como é que você pode resolver o problema. Mesmo com todos os problemas ao redor, você vai conseguir ficar muito menos estressado. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico, sou pesquisador e cientista, e vamos falar sobre essa questão que é tão importante. Em primeiro lugar, o que é o estresse? Vamos entrar por aí. O que é o estresse? O estresse é uma condição em que o nosso corpo mergulha no momento em que ele é ameaçado de alguma forma. Ponto básico. Isso é uma condição de todos os animais. Por exemplo, quando você observa uma gazela correndo de um leão faminto, você observa dois animais super estressados. O leão, estressadíssimo, porque se ele não comer aquela gazela, ele vai morrer de fome. E a gazela correndo desesperadamente para não morrer, com muito medo. Então todos os dois estão com medo. Tanto o leão quanto a gazela. E neste momento, os dois estão no estado de estresse. O que significa o estado de estresse? É aquela situação de perigo iminente, de ameaça, de agressão, de conflito, no qual uma glândula em especial do nosso corpo entra em ação, produzindo vários hormônios que estão relacionados com essa condição. Essa glândula está acima dos rins, chama-se glândula adrenal. Hoje em dia se chama glândula adrenal, mas na época que eu estudei medicina, a gente chamava de suprarrenal, porque era uma glândula que ficava em cima do rim. O rim está aqui, ela fica em cima do rim, como se fosse um chapeuzinho do rim. Por isso que supra, que quer dizer em cima, renal, do rim. Mas o nome adrenal é até mais interessante porque ela produz um hormônio que é muito importante para a vida da gente, que chama-se adrenalina. Aliás, a glândula adrenal é muito vital. Sem essa glândula você não sobrevive. Para vocês terem uma ideia da importância dela. Existe uma doença chamada doença de Addison, que inclusive acometeu um grande presidente norte-americano, que foi o John Kennedy, e que deixava ele em maus lençóis. É gravíssima, baixa pressão, porque na doença de Addison a glândula adrenal fica incapaz de produzir cortisol. E você não pode ficar sem esse hormônio tão importante. Tem muita gente, inclusive, que fala mal do cortisol, né? E a gente não pode falar mal do cortisol, porque o cortisol é importante. O problema não é o cortisol, é o excesso do cortisol. Esse é o assunto que a gente vai entrar agora. A glândula adrenal ela é dividida em duas porções. Uma porção central, que é a medula, e uma porção periférica, que é o córtex. Os hormônios são diferentes, os que são fabricados em cada porção dessa. Gente, os hormônios do córtex da adrenal, eles são muito importantes. Aliás, todos os hormônios da adrenal são importantes. Um deles é fundamental, que é o cortisol. O cortisol é um corticoide, na verdade, natural. É a hidrocortisona que nós fabricamos. É o corticoide natural, que tem muitas funções no corpo da gente. Ele é anti-inflamatório, antialérgico. E ele coloca o nosso organismo no estado de alerta. Ora, uma dose pequena de cortisol é importante para a gente poder viver. Sem cortisol a gente não consegue nem se levantar da cama. A nossa pressão não se sustenta. Olha, o cortisol ele é mais fabricado durante o amanhecer, quando você está acordando. Aí você começa a ter um pico de fabricação e de liberação do cortisol. Você começa a se acordar e você precisa de quê? De energia, de estar acordado, de estar desperto, de estar com pique para trabalhar, para fazer suas coisas. O cortisol ele aumenta de manhã por causa disso. E é normal que ele aumente. Mas na hora do estresse, na hora que você está com alguma situação que te constrange, que te deixa nervoso, que te causa dois tipos de sentimentos em você, de emoções em você. O medo e a agressividade. São dois sentimentos muito próximos um do outro. Um gera o outro. Reciprocamente. Quando algo te ameaça, você tem medo. E quando algo te ameaça, você tem raiva. A raiva é um sentimento de agressividade. Ora, isso aí faz parte do que o americano chama de flight or fight. Em inglês quer dizer luta ou fuga. Então, por exemplo, quando você está com um Rottweiler, que é aquele cachorro com aqueles dentes afiados,
atrás de você para lhe devorar, o que você faz? Ou você vai enfrentar o Rottweiler, ou você vai correr 1000 léguas dele. Inclusive você corre e consegue pular aquele muro que você pensa que você nunca ia conseguir pular. Um muro que é cheio de pregos. E você consegue pular aquele muro, entendeu? E depois no outro dia você vai lá no lugar e diz, meu Deus do céu, como é que eu consegui pular esse muro? Então tem até um amigo meu que ele dizia uma frase, um senhor, ele dizia uma frase muito interessante, a sua capacidade de pular um muro cheio de pregos é diretamente proporcional ao tamanho e aos dentes afiados do Rottweiler que lhe persegue. Exatamente isso. Então o que é isso? Isso é uma condição de estresse agudo, momentâneo, daquele momento ali. Esse estresse não faz mal nenhum, porque se a gazela conseguir fugir do leão, em algumas horas ela não está mais com adrenalina nenhuma no sangue, não está mais nem aí, está tranquilíssima da vida. O problema do estresse é quando ele se torna crônico. Quando as ameaças são todos os dias. Quando o sofrimento é diário. Quando o medo é sentido todo dia. Quando a raiva é sentida todos os dias. Isso cria uma condição, porque nosso corpo não sabe diferenciar. Inclusive uma ameaça à autoestima, alguém lhe humilha, por exemplo, lhe coloca numa situação de constrangimento moral, assedia você de alguma forma, faz um bullying com você. Para o teu organismo, isso é uma ameaça igual a de um Rottweiler. Não tem diferença alguma, entendeu? Porque para o nosso corpo não tem nenhuma diferenciação entre uma coisa e outra. Portanto, o problema todo do estresse é quando ele é crônico, quando ele é todos os dias, durante, às vezes, meses, anos até. Isso adoece a pessoa. Por que é tão ruim o estresse? Porque esse hormônio, o cortisol, ele começa a subir demais. Adrenalina e noradrenalina também, que são 2 hormônios do estresse. A noradrenalina, pra vocês terem uma ideia, ela é como se fosse um calor, sabe, que chega no coração, mandando ele bater mais rápido, aumentando a pressão arterial. Então, o próprio músculo cardíaco, sendo submetido a doses e mais doses de noradrenalina, todo dia na corrente sanguínea, porque você está estressado todo dia, termina fazendo com que o músculo cardíaco entre em falência. Fique inchado, você tem um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Essa é a principal causa dessa doença. É a noradrenalina em cima, todo dia, do músculo cardíaco, fritando ele literalmente. Então, o estresse faz muito mal para a saúde. Baixa a tua imunidade, porque o cortisol muito alto diminui a imunidade, faz você susceptível a várias doenças, a doenças autoimunes, inclusive, porque há um desarranjo e um desequilíbrio total do sistema imunológico. Então são vários problemas que o estresse cria. Agora vamos focar na questão do cortisol. O cortisol ele é necessário, como eu falei, em doses adequadas. Mas vamos supor que você todo dia está estressado, todo dia está sentindo medo e todo dia está sentindo raiva. Todo dia está vivenciando conflitos, discussões, brigas, desentendimentos, e isso é diário e mensal e anual. O que vai acontecer, gente? O teu cortisol vai se mantendo constantemente alto, mais alto do que deveria. E aí esse é o problema básico do estresse, e é a partir daí que a gente vai entender tudo o que acontece com esses 10 sinais de que você está sofrendo da doença do estresse. 10 sinais. E vamos ao sinal número 1, esquecimento. Esquecimento, dificuldade de concentração, não consegue se concentrar. Você já teve uma discussão com alguém? Brigou, teve algum desentendimento? Ou viveu alguma situação de estresse em que você ficou muito nervoso, sentindo raiva, medo? Nesse momento, gente, o teu cortisol está nas alturas. Como diz o meu pai, nos cornos da lua. Entendeu? Nas alturas, o teu cortisol está lá no máximo do máximo do máximo. E o que é que isso faz com você? Isso te emburrece. A primeira coisa que o cortisol faz é bloquear toda a tua capacidade de raciocínio, pensamento, cognição, entendimento. A tua memória vai para o beleléu. Gente, a memória depende muito de uma mente calma e tranquila. Se a mente está agitada por conta do cortisol em excesso, o cortisol frita o cérebro, o que é que vai acontecer? Ela não pensa direito. Ela está envolvida pelas emoções. As emoções emburrecem a gente. Quando você
está envolvido demais pelas emoções e deixa elas tomarem conta de você, você perde o seu senso, a sua razão, o seu entendimento, a sua inteligência vai para o beleléu. O cortisol emburrece a gente, deixa a gente burro e comete atos absurdos e que vai se arrepender depois. E o esquecimento tem a ver com isso. Se você está muito esquecido, está com dificuldade de se concentrar, quando você sofre alguma coisa muito ruim, você nem consegue se concentrar. Quem já passou por uma situação em que ficou muito estressado, pode perceber algumas horas depois que não consegue fazer nada. Não consegue parar e ficar fazendo nada, não consegue nem assistir televisão se quiser. Porque a mente fica a 1000 por hora. Um turbilhão, um terremoto, uma tempestade na tua mente. Então o esquecimento é um dos sinais de que você está sofrendo da doença do estresse. A dificuldade de concentração e essa incapacidade mental forte, progressiva. Você vai ler um livro, você não consegue passar de um parágrafo do livro, que fica voltando para ler de novo, porque não está entendendo, não está conseguindo se concentrar. Isso é um sinal de estresse. Qual seria o segundo sinal do estresse, gente? Que é muito comum e também tem a ver com cortisol. Insônia. Ah, doutor, eu dormia tão bem, eu nunca tive problema de insônia, meu Deus, e de repente eu não estou conseguindo mais dormir. Eu bato na cama e fico virando de um lado para o outro e não chega sono. O que é que está acontecendo aí, gente? Você está com a doença do estresse. E o pior é que a medicina não faz nada para trabalhar essa doença. O que faz é passar um benzodiazepínico, aqueles medicamentos calmantes, tarja preta, que só fazem piorar o estresse. Eles não fazem o medicamento mais importante para o estresse, que é o adaptógeno. Já ouviu falar? O adaptógeno é um medicamento que vai ajudar a você lidar melhor com o estresse. Esse sim funciona. A insônia. A insônia é um dos sinais, o segundo sinal que a gente está vendo aqui agora. E ela acontece porque o cortisol sobe. O cortisol sobe muito. Muito. E aí o cortisol muito alto, o que é que vai acontecer? Ele vai bloquear a fabricação de um hormônio que é fundamental para o sono, que é a melatonina. Cortisol alto, melatonina baixa. E melatonina baixa, o sono não chega. Entenderam? Veja como o cortisol tem a ver com isso. E outra coisa também que acontece é que o cortisol ele perturba o funcionamento do centro do sono que existe no cérebro da gente. Se você não sabia, o nosso cérebro tem um centro lá que controla todo o sono, que mantém tua respiração normal, que faz tudo do teu sono, faz o ciclo do sono todo completo. E essa área fica perturbada com a presença no sangue de cortisol demais. Entenda que o problema não é o cortisol. Ele é um hormônio necessário. Você não pode ficar sem cortisol. O problema é o excesso dele que faz mal. Então você vai ter a apneia do sono quando você tem estresse. É outro sinal. Olha, tá com insônia, tá roncando muito, o sono tá perturbado, tá irregular, tá ruim, não sonha mais, fica se acordando de madrugada. Isso tudo é típico de estresse. É um sinal claro de estresse, a perturbação do sono. E é um ciclo vicioso, né? Quanto mais não dorme, mais aumenta o cortisol. Quanto mais aumenta o cortisol, mais não dorme. Quanto mais não dorme, mais aumenta o cortisol. E assim vai. Tá? E aí a única coisa que os médicos fazem é entupir o cara de benzodiazepínico e passar aqueles aqueles indutores do sono que tem vários efeitos colaterais, tá? Vários. Então esse é o segundo sinal. Insônia, apneia do sono, perturbação do sono. Terceiro sinal, gente. Qual é o terceiro sinal? Fadiga quando você acorda. A tua manhã é um horror. Para você trabalhar de manhã, você precisa matar 10 leões. Se você já acorda mal, se você já acorda cansado, mesmo tendo dormido 10 horas de noite, é um sinal claríssimo de que você está sofrendo da doença do estresse. Agora não fica triste. A boa notícia é que essa doença tem cura, tem solução. Tá? Não com a medicina tradicional, mas com a medicina que a gente pratica, com a medicina integrativa. Tá bom? Então, fadiga ao acordar. Se você acorda péssimo. Péssimo. E aí tem uma coisa incrível aí que acontece. Você melhora à noite. Você acorda mal,
melhora mais ou menos ao meio-dia, à tarde piora muito, e à noite, quando chega às 6 horas da noite, meu Deus, a vida voltou para mim. E aí você vai começar a ter hábitos noturnos. Isso é muito grave, porque você começa a fazer uma coisa erradíssima, que é trocar o ciclo circadiano. Você começa a ser uma pessoa que vive mais de noite do que de dia, que passa a noite toda acordada e passa o dia todo dormindo. Isso é péssimo, inclusive para piorar o estresse. Quando você se desalinha do ciclo circadiano do planeta, você está arruinando a tua saúde. Então, a fadiga ao acordar e a melhora à noite é um sinal claro de fadiga adrenal. O que é fadiga adrenal? A tua glândula adrenal está liquidada, fatigada, cansada. Ela não consegue mais produzir a quantidade de cortisol suficiente. Ela chutou o pau da barraca. Gente, a glândula adrenal produz o cortisol e ele não funciona mais direito pela manhã. E aí você já fica aquela coisa sem nenhum tipo de reação, como se estivesse deprimido. E o pior, acha que é depressão, vai para o médico desinformado, o psiquiatra desinformado vai achar que é depressão mesmo, vai entupir você de antidepressivo que não vai resolver nada, porque não é depressão. É fadiga motivada pelo estresse. Quarto sinal de que você está com estresse brabo é você ficar tomando café toda hora, viciado em café. Ficar viciado em café, tomar café de instante em instante, é um sinal de que você está sem energia, ou seja, a tua glândula adrenal já foi para o espaço. O teu cortisol já nem é mais alto, ele é mais baixo do que o normal, e aí você não consegue ter energia para nada, porque o cortisol é um hormônio da energia, que vai te dar pique, para tu poder ter força e coragem e disposição para fazer as coisas. Sem cortisol você fica indisposto. E o tempo que você passou há meses e anos com cortisol muito alto, criou uma condição chamada resistência ao cortisol. E aí, mesmo que o cortisol baixe e fique no nível normal, ele não funciona mais. E aí você vai ter essa sensação de que não tem energia para nada, e vai meter café para dentro, para excitar o teu cérebro, e vai criar um ciclo vicioso terrível. Baixa, café. Baixa de novo, café. Aí baixa de novo, café. E fica viciado em café. Ok? Bem, é o quinto sinal de que você está com doença do estresse. Glicose alta sem ser diabético. 102, 103, 105 pela manhã em jejum. 120 de vez em quando. Ou seja, você não é diabético, mas tua glicose está alta. E está alta por quê? Porque o teu cortisol está alto. O cortisol é um hormônio que aumenta a glicose. Ele é um hormônio que estimula a fabricação de glicose pelo fígado. A gliconeogênese e a glicogenólise. A fabricação do fígado a partir da proteína, tá? E das gorduras. E do glicogênio também. Então a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para gerar glicose, e a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de proteína e a partir de gordura. Então o cortisol alto faz isso. Você fica com a glicose um pouco alta e você não é diabético. 98, 90, mas eu tô nem como tanta glicose assim. Eu não tenho uma dieta com muita glicose. É o estresse. Ok? Sexto sinal de que você está com doença do estresse. Esse aí muitos homens têm aqui no Brasil. Doença do estresse. Barriga grande. Gordura abdominal. Gordura exclusivamente abdominal. Não tem gordura em canto nenhum mais, só lá do abdômen. É um sinal de que você está com a doença do estresse. O que mais eu sinto é a raiva, está dizendo aí Solange. Exatamente, a raiva é uma das emoções que faz o gatilho do cortisol. Raiva e medo andam juntas. É ou não é verdade? Então, a gordura visceral, a gordura abdominal, ela é produzida, ela é estocada aí no abdômen por conta do cortisol alto. Porque o cortisol, ele manda uma mensagem para o corpo da gente, para o metabolismo, que é a seguinte: fabrique gordura, isso manda essa mensagem para o fígado, fabrique
gordura e mande essa gordura para o abdômen, para proteger a parte mais vital do teu corpo. Veja aí a ideia da proteção que está dentro do organismo, o medo. Então, você cria a gordura abdominal para te proteger. Então, aqueles homens, por exemplo, que são pais de família, que têm muita responsabilidade, que vivem estressados constantemente, lutando para conseguir pagar as contas, aquele barrigão. Aquelas barrigas gigantescas. E não é só cerveja, não. Essa barriga vem do cortisol alto, do estresse. Estresse acumula gordura lá no abdômen. Existe um hormônio chamado... Não é um hormônio, é uma enzima chamada lipase lipoproteica. O nome da enzima é lipase lipoproteica. Ela manda guardar a gordura. E o cortisol, ele aciona a lipase lipoproteica na região das vísceras abdominais, da barriga, fazendo com que haja deposição de gordura nessa região. Esse é o 6º sinal de que a pessoa é estressada. Chegou no meu consultório barrigudo, já sei que ela é estressada. Não precisa nem me dizer que é. 7º sinal de que a pessoa é estressada. Esse aí muita gente vai se identificar agora. Dor no corpo inteiro, sem nenhuma causa. Vai no médico e não tem nada, os exames dão tudo negativo e sente o corpo doer inteiro. Os músculos doem, as articulações doem. E essa maior sensibilidade à dor se deve ao quê? À falta de cortisol. O cortisol já está falido no corpo. Ele estava alto e agora ele mesmo alto não funciona mais também. Tem isso também, por causa da resistência ao cortisol. O cortisol ele é o maior analgésico que existe. Ele é um anti-inflamatório potente demais. Então nós não sentimos dor por causa do cortisol. Se você tirar o cortisol ou se ele não funcionar mais direito, aí você começa a sentir dor em tudo que é canto. Tá? Esse é o 7º sinal. 8º sinal, gente, de que você está com a doença do estresse. Um desejo muito grande por sal. É aquela pessoa que gosta muito de comer sal. O tempo todo quer sal na boca. Aquela coisa, quer uma coisa salgada. Aí bota muito sal na comida. Pronto, olha aí. Por quê? Olha, porque a glândula adrenal está fraca, falindo. E por quê? Porque ela está sobrecarregada. Porque ela foi tanto estresse durante tantos meses, tantos anos, que a glândula está muito fraca, está muito fragilizada. E é essa glândula que fabrica um hormônio chamado aldosterona. E a aldosterona manda o corpo guardar sódio para aumentar a pressão, para poder manter a pressão normal, 12/8. Quando você tem um nível baixo de aldosterona, a pressão cai. Então, por isso, na doença de Addison, você tem uma queda abrupta de pressão. Porque a glândula não produz aldosterona o suficiente. Então, como você tem deficiência de aldosterona, o que é que vai acontecer? Você tem necessidade de comer sal para poder aumentar a tua pressão. Você sente a tua pressão cair, tá? Então, esse é mais um sinal de que você está com a doença do estresse. O nono sinal de que você está com a doença do estresse é você ficar pegando gripes e viroses o tempo inteiro. Está com a imunidade muito fraca. Por quê? Por conta do cortisol. O cortisol alto por muito tempo, ele baixa a imunidade. O cortisol baixa a imunidade. Ele é um imunodepressor natural do nosso corpo. E ele faz o controle para que a nossa imunidade não seja forte demais. Então, agora, quando o cortisol fica alto demais por conta do estresse de muitos anos, o que é que vai acontecer? Você vai ter um sistema imunológico suprimido. E aí, vírus, bactérias, fungos vão fazer a festa. Você vai ter uma imunodepressão e vai ficar doente muito fácil. Precisando de antibiótico mais do que as outras pessoas. Isso é um sinal de que você está com a doença do estresse. E para fechar esse vídeo, o 10º sinal de que você está com a doença do estresse, qual é? Gente, azia e gastrite. Esse aí é um sinal clássico, inclusive que acomete muito aqueles pais de família, barrigudos, que têm que sustentar a família, que estão donos de empresas com muitas responsabilidades, aí de repente fica com a gastrite braba e uma azia severa. Por quê? Aí vem a história do cortisol de novo. O cortisol alto e o estresse por si só inibem
a produção do muco do estômago. Ora, eu já falei aqui no canal várias vezes que a causa real da gastrite e da azia e da úlcera, no caso, né, ocorre exatamente por conta da falha na produção pelo estômago de um muco branco leitoso protetor que protege o estômago do ácido que ele mesmo produz. Então, quando há uma falha nesse muco, você começa a irritar a parede do estômago e ela começa a dar a gastrite. Então, o que acontece? Quando você está nervoso, o nervosismo, a ansiedade, o cortisol alto vão fazer você diminuir a produção do muco protetor do estômago. Caiu o muco protetor, agride a mucosa e vem gastrite. Ok? São esses 10 sinais. Se você se identificou com esses sinais, gente, tem que começar a fazer todo um protocolo para cuidar do teu estresse. A doença do estresse já deveria ser considerada uma doença há muito tempo. E as pessoas sofrem, estão aí com muito sofrimento e a medicina tradicional não faz nada para ajudar nisso aí. Então, você tem que abordar essa doença do estresse, nossa, com um acolhimento muito bom aí, em termos de muitas coisas que têm que ser feitas para poder ajudar a pessoa. E tem solução, sim. Você pode voltar a ter uma vida normal de novo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, com muita saúde. Se você acha que o conteúdo dessa live é bom para alguém que está precisando ouvir esse conteúdo, compartilhe ele agora. Tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha, tá? E manda para o WhatsApp dessa pessoa. Gente, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Se você gostou desse assunto, eu tenho uma novidade maravilhosa para você. São 2 cursos que eu fiz aqui na internet. O primeiro, o curso de suplementação inteligente, e o segundo, o curso de prevenção cardiovascular. São 2 cursos maravilhosos. Eu estou te convidando a conhecer. Aqui embaixo, nos comentários, no comentário fixado, tem os 2 links. Um link para cada curso, para você conhecer esses cursos bem direitinho e você ver o quanto é importante a gente cuidar da própria saúde. Te aguardo lá.